Pessoal, hoje tem um vídeo bem interessante que nós escolhemos para vocês, daqueles vídeos que fizeram muito bem às almas e que a gente sempre repete no sábado ou no domingo. Não deixem de assistir, porque nós não podemos ficar nenhum dia sem ter contato com o Padre Pio. Salve Maria, bom filme. A matéria de hoje é fantástica. É um recado do Padre Pio aos políticos. Atenção, senhores políticos de Brasília, senhores políticos do mundo inteiro, porque esse recado do Padre Pio deve servir de base para vocês também. Vai servir de base para vocês também. Mas muitos vão dizer, isso aí, o Padre Pio falou na época dele, não é assim mais hoje. Não, realmente hoje não é mais assim, hoje é pior. Pior, muito pior. Então vamos lá. O Padre Pio costumava não ser muito simpático com os que defendiam o diálogo com os comunistas, ou seja, ele não era favorável a ter diálogo com os comunistas. Tá claro? Atenção aí, pessoal que vota em comunista. Um posicionamento bastante comum depois da guerra. Por quê? Depois da guerra começou então toda uma conversa de diálogo, precisamos ter diálogo, é através do diálogo que nós nos entendemos, é através do diálogo que ouvimos as outras, a ideia do próximo, etc. E a palavra diálogo se transformou numa espécie de palavra talismã, né? Onde se usava essa palavra para todas a estratégia comunista, né? Para dizer, se um sujeito não queria conversar com ele, dizia, você é contra o diálogo. Né? Nós temos que dialogar, dialogando a gente se entende. O Padre Pio disse que não, ele não era simpático aos que defendiam o diálogo com os comunistas. Olha aqui o trecho que ele fala, o diálogo com os que rejeitam a Deus, porque o comunismo é ateu, né? É uma seita ateia, o diálogo dos que rejeitam a Deus é contrário ao espírito do Evangelho. Todos os padres que defendem a possibilidade de um diálogo com eles, os comunistas, né, perderam a cabeça e perderam a fé. É muito forte isso que diz o Padre Pio, muito forte. São Pio de Pietrelcina, é um santo que está falando. Continua ele. Embora afirmem o contrário, quer dizer, esses padres que achavam que devia haver diálogo, embora afirmem o contrário, eu lhes asseguro que Deus não pensa assim. Olha só como é forte. Ele está colocando aqui a credibilidade do contato dele com Deus e do profetismo dele, né? É uma coisa fantástica. Bom, mas aí aconteceu um fato interessante. Desculpem. E é dentro desse conceito que devem ser entendidas as respostas que ele deu para um líder político que o procurou, que era o presidente da Câmara, Pietro Leone, né? E que propugnava essa possibilidade, mas ele precisava que o Padre Pio moderasse, ele meio aprovasse, que se tivesse o diálogo, etc, etc, mas imagina esse homem enfrentando o Padre Pio. Ele fez uma visita a São Giovanni Rotondo, era louco, né? Porque falar com um santo, São Pio de Pietrelcina, um santo que lia as consciências. Ixi, já pensou ler a consciência de um político? Eu não queria ler, não. São Pio de Pietrelcina não precisava de hacker. Ele olhava para a cara do sujeito, sabia tudo que ele tinha aprontado. Desculpe. Sabia tudo que ele tinha aprontado. Então, imagina, mas esse camarada, provavelmente porque não tinha fé, acreditava que isso não acontecesse. Então ele chegou na despedida, inclusive ele disse assim, padre, disse-lhe o presidente na despedida, agradeço seu afetuoso acolhimento. Olha o que o Padre Pio responde, afetuoso sim, mas não caloroso. Esperamos que as sementes lançadas pelo Senhor, olha o político que diz, esperto, foi dando a volta, é político.
Não é nada, não tenho nada contra a esperteza, contra a diplomacia, mas foi o que ele tentou aqui. Esperamos que as sementes lançadas pelo Senhor possam dar seus frutos entre nós. Aí o Padre Pio responde para ele, contanto que não sejam bolotas de carvalho. Você vê que ele estava tratando afetuoso, mas não calorosamente. Né? O presidente sente-se cada vez mais confuso. Começa a contornar o assunto e a procurar palavras. Ele queria entrar na questão do diálogo com os comunistas. Né? Aí ele diz, padre, o senhor precisa compreender, que barbaridade, falar com o Santo Padre Pio é não ter a menor noção de com quem ele estava falando. O senhor precisa compreender que nem sempre podemos agir de acordo com nossas iniciativas. Nem sempre podemos agir de acordo com nossas iniciativas. Somos controlados como prisioneiros. Aqui ele revelou, né, como é que funciona o sistema. Não tem liberdade. Quando a gente escolhe aí o nosso representante no Congresso, no Parlamento, onde quer que seja, nós estamos achando que ele vai defender os nossos interesses, né? Mas ele é controlado como um prisioneiro, como está dizendo esse aqui. E a resposta do Padre Pio? A resposta do Padre Pio é acachapante. Eu garanto que se todos vocês pensarem numa resposta, vocês não dão essa resposta nem de longe. Então ele diz assim, nós somos controlados como prisioneiros. Padre Pio responde, entre os prisioneiros e vocês, porém, há uma diferença. Eles, os prisioneiros, não recebem nenhum pagamento no final do mês. É fantástico. Vocês são prisioneiros, são muito bem pagos. Vocês são pagos com o dinheiro do povo, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Vocês são pagos, né? Que história de prisioneiro é esse? Vocês são pagos para representar quem votou em você, né? Então eles dizem, não, nós somos prisioneiros, só que são prisioneiros com salários espetaculares, né? Com ajudas de custo, com não sei mais o que, etc, etc, etc. E todas as mordomias que a gente sabe que tem. O presidente não sabe por onde se escapar e tenta cortar diplomaticamente o diálogo, ou seja, não tinha resposta. Desculpa, mas eu peguei um pouquinho de gripe no final de semana. Ele não sabe como cortar. Aí ele, como político, tal, ele diz assim, ele é louco, ele diz assim, a Câmara espera que nos dê sua bênção. Imagina, né? Imagina. Aí o padre Pio vai dar uma resposta aqui que pode ser até aplicada para alguns casos. Não vou dizer em que país, mas talvez tenha um país que isso aqui seja aplicado. Então, o Piero, como chama o nome dele aqui, o presidente da Câmara, o Piero Leone, ele equivaleria ao nosso presidente atual da Câmara, né? Ele diz, a Câmara espera que nos dê sua bênção. Padre Pio, na realidade, o que faz falta à Câmara é uma bomba atômica. Uma bomba atômica. E assim termina o encontro e termina o diálogo. Porque não tem diálogo com quem é comunista. Não tem diálogo com quem não está lá para servir a Deus, né? O diálogo, eu repito, com os que rejeitam a Deus, o diálogo é contrário ao espírito do Evangelho. Quer dizer, não tem conversa, não tem diálogo com aqueles que rejeitam a Deus. Não quer dizer que a gente deva ser grosseiro com quem pensa diferente, com quem é comunista. Não. Afetuoso, sim, mas caloroso, não. O Padre Pio já dá toda a regra aqui. Afetuoso, sim, caloroso, não. Não é maravilhoso esse ensinamento que vem do livro O Santos do Terceiro Milênio, do livro Chesca, é um livro fantástico. Vocês devem comprar, viu? Procurar na estante virtual que tem ainda. Vale a pena ler esse livro. Eu estou aqui compartilhando com vocês, evidentemente, muita coisa para aqueles que não têm tempo de fazer leitura e tudo mais.
E com isso nós terminamos o nosso programa com esse ensinamento maravilhoso, curto, mas maravilhoso, maravilhoso, tá certo? Então não se esqueça, com aqueles que, como é mesmo? Peraí, eu quero usar as palavras dele. O diálogo com os que rejeitam a Deus é contrário ao espírito do Evangelho. Não ser muito simpático, ele não era simpático com os que defendiam o diálogo com os comunistas. Nós temos tantos casos assim aqui na América, né? Ele também era afetuoso, mas não caloroso. Bom, meus amigos, aqueles que não forem membro do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e quiserem ajudar esse apostolado, eles podem ou clicar no link abaixo, que é o primeiro link, onde eles poderão pedir a inscrição, se inscrever, lá tem todos os detalhes, etc. E aqueles que não podem ser filhos do Pai, aproveita e coloca as intenções da missa. Simples assim. Tá claro? Não vamos complicar, tá bom? Deixo vocês agora, vamos rezar agora aquela Ave Maria, um por todos, todos por um, né? E com a bênção do Padre Pio final. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.